Bem, continuando o vídeo anterior, agora nós vamos estabelecer as relações das funções trigonométricas, agora utilizando o ciclo trigonométrico especificamente para a topografia. Então vamos lá, da mesma forma, vamos utilizar a circunferência de raio unitário, tá aqui ok, né? E os próximos passos, como nós fizemos anteriormente, é definirmos os eixos das funções trigonométricas e as orientações positivas. Agora nós já vamos perceber algumas diferenças nas disposições dos eixos, né? Então vejam só, no eixo vertical, que no ciclo trigonométrico convencional era o eixo dos senos, agora ele vai ser o eixo dos cossenos. Então o eixo dos cossenos é o eixo vertical. O eixo horizontal, que era o eixo dos cossenos, no ciclo trigonométrico convencional, aqui vai ser o eixo dos senos. E o eixo das tangentes é esse eixo que está tangenciando, né, o ciclo trigonométrico, quase que na intersecção com o eixo dos cossenos, da mesma forma que o ciclo trigonométrico anterior. Então aqui a gente tem o eixo das tangentes. O sentido positivo, ele também segue os padrões anteriores, né? Já que os sinais das funções trigonométricas nunca vão mudar, independente da disposição dos eixos no convencional e no trigonométrico para topografia, né? Então, aqui a gente tem o sentido e a parte positiva do eixo dos cossenos, com essa seta orientada para cima, do eixo dos senos para a direita, então esse aqui é o sentido positivo do eixo dos senos, e o sentido positivo do eixo das tangentes, né, também é para a direita. Então nós temos aqui já a disposição dos eixos das funções e as orientações positivas. Tá ok. Bom, a referência agora, em função até do eixo vertical, que nós chamamos de polo na contagem dos ângulos ou na contagem dos azimutes utilizados na topografia, a referência agora do ângulo zero vai ser aqui nesse ponto, né? E o sentido da orientação dos ângulos a partir do zero, que, volto a dizer, a gente conhece como polo, ele não é mais o sentido anti-horário, e sim o sentido horário, né? Então, nós temos aqui o sentido horário fechando o primeiro quadrante, então, de 0 a 90 graus aqui, 180 graus aqui fechando o segundo quadrante, 270 graus fechando o terceiro quadrante e 360 ou zero lá fechando o quarto quadrante. Então, os quadrantes agora, eles são numerados, porém com referência, da mesma forma que o anterior, porém com referência no zero, né? E o zero não é mais aquele ponto do ciclo anterior. Então, aqui nós temos o primeiro quadrante de 0 a 90, o segundo quadrante de 90 a 180, o terceiro quadrante de 180 a 270 e o quarto quadrante de 270 até o fechar o zero. Então, nós temos aí os 4 quadrantes também já definidos. As projeções e as convenções usuais que nós tínhamos no anterior, elas funcionam exatamente da mesma forma, né? Então, mudando aqui, vou usar um azul agora, nós vamos ter o ângulo alfa. Vamos mudar um pouquinho também, né? Esse ângulo vai ser o ângulo beta. O ângulo beta vai ser o ângulo tomado a partir da referência, né, a partir do zero até o alinhamento do ângulo. Então, esse aqui é o ângulo beta. Da mesma forma das projeções anteriores, nós vamos ter as projeções aqui também, né? Então, se eu projetar o alinhamento do ângulo beta no eixo dos senos, eu vou ter o seno
de alfa. Então, aqui é o, perdão, agora estamos usando beta, né? O seno de beta. Projetando o alinhamento do ângulo beta para o eixo dos senos, eu tenho o seno de beta. Aqui, projetando o alinhamento no eixo dos cossenos, eu tenho o cosseno de beta. Então, o cosseno de beta está aqui, ó. E as tangentes da mesma forma, né? A gente estende o alinhamento do ângulo beta até a intersecção com o eixo das tangentes nesse ponto. E o valor da tangente de beta é esse valor aqui, ó. Lembrando que se eu tomar esse triângulo retângulo e com a mesma definição, com a definição usual do seno de beta igual ao cateto oposto a esse ângulo sobre a hipotenusa é igual a 1, então isso aqui é igual ao cateto oposto. O cateto oposto ao ângulo beta é exatamente esse segmento, né, que ele é igual aqui e aqui, tá? O cosseno de beta vai ser o cateto adjacente do ângulo beta dividido pela hipotenusa. A hipotenusa, como a gente já viu, é igual a 1 e então é o cateto adjacente. O cateto adjacente é esse cateto aqui, que é igual a esse valor, né, que também equivale ao cosseno do ângulo beta. A tangente de beta vai ser também igual ao seno sobre o cosseno. Então, não muda nada com relação às definições. O que muda fundamentalmente é a origem da contagem dos ângulos, a referência que nós vamos usar o polo, que é o eixo vertical coincidente com o eixo dos cossenos, e os ângulos agora são tomados no sentido horário. Sendo tomados no sentido horário, nós vamos ter primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes nesse mesmo sentido e que vai mudar um pouquinho a disposição dos quadrantes. Então, fundamentalmente são essas diferenças, né? Mas lembrando que toda vez que nós formos calcular coordenadas, que eu vou preparar um próximo vídeo, coordenadas em topografia, nós vamos utilizar os valores de seno, cosseno e tangente para os cálculos e eles vão ser baseados nessas referências do ciclo trigonométrico utilizado na topografia. Tudo bem? Então, até o próximo vídeo. Muito obrigado.